Bom dia, inicialmente é um prazer estar aqui presente na Jovem Pan Campinas. A função do tribunal abrir as suas portas, abrir as portas para o povo e dizer o que faz, a que veio, e por isso eu estou aqui com grande alegria para ter essa conversa aqui. Nós temos um grande problema agora, é da informalidade. E aí nós vamos trabalhar questões complicadas como autônomo, verdadeiro autônomo, falso autônomo. O que a CLT fala é que empregado é aquele que trabalha com habitualidade e subordinação. Temos também salário e outros elementos, mas, na minha opinião, os dois elementos principais é habitualidade e subordinação. E é a lei que diz quais são os requisitos de ser empregado ou não. E o artigo 2º e 3º continuam em vigor, não foram alterados na reforma trabalhista. Então, nosso grande problema, esses informais que trabalham por conta própria, uma diferença interessante, empregado e o autônomo, o empregado trabalha para alguém, o autônomo trabalha para si. Então, o vendedor que sai vendendo banana na rua, ele trabalha para si. Ele não é empregado. E não tem como ser caracterizado como empregado. Mas nós temos temas atuais que são extremamente complicados. Então, por exemplo, o motorista do Uber, ele é empregado ou não é empregado? Então, de novo, a pergunta que eu faço é: empregado trabalha para alguém, ele trabalha subordinado a alguém, ele trabalha com habitualidade. Vejam, habitualidade não quer ser diário. Um professor de uma faculdade que só dá aula segundas e quintas-feiras naquele horário, apesar de não ser um trabalho diário, é um trabalho com habitualidade. Ou seja, naquele horário, gostando ou não gostando, com humor ou mau humor, ele tem que ir. O motorista do Uber, a jurisprudência está dividida ainda. Mas o que eu tenho defendido é o seguinte: o motorista do Uber ele trabalha para si. Ele escolhe o horário que vai trabalhar, ele decide qual carro vai utilizar, e por isso, na minha opinião, em princípio, ele trabalha para si. O grande problema está nos algoritmos, ou seja, discutir se o motorista que, por exemplo, ele recusa uma viagem, se ele começa a escolher horário de manhã e não à tarde, não à noite, se ele é excluído ou não do sistema, se isso seria uma forma de subordinação, ou como alguns falam, uma para-subordinação. Então essa é uma discussão grande. E até agora eu não vi nenhum processo discutindo essa questão dos algoritmos. Por isso eu tenho entendido que ele não é empregado. Mas é uma questão dividida na Justiça do Trabalho, desde o Tribunal Superior do Trabalho até a primeira instância. Vereador, muito bem-vindo. E é importante, acho que essas questões das relações trabalhistas no Brasil sempre foram muito conflituosas, sempre houveram muitas discussões sobre isso, os patrões com medo da justiça trabalhista, muitos empregados entrando gratuitamente, o escritório de advocacia de plantão que ficavam, até aquela questão do usuário sucumbência deu uma amenizada nisso, mas aí fica a pergunta. Nós temos leis adequadas, leis boas, porque o Brasil é um campeão mundial de ações trabalhistas, não é certo? O Estado está sempre se intrometendo na relação entre empregado e empregador. Nós temos, como essa estatística, são números que não tem como negar, tá certo? No final das contas, as leis ainda precisam se aprimorar ou o patrão brasileiro é malvadão mesmo e é só o Brasil que é malvadão? Não, o empregador brasileiro não é malvadão. E nós temos que examinar caso a caso. Nós vamos encontrar processos no qual o empregador pode ser malvadão, sim, mas temos casos que você vai ver que o empregado é abusado. Tem que ser, aí a função do juiz é examinar o caso a caso. E isso vai depender da prova. E veja, a Justiça do Trabalho julga aplicando subsidiariamente o Código de Processo Civil. Então ele não inventa nada. E o fato de ter muitas reclamações, essa é uma questão complicada, porque eu preciso comparar a legislação de cada país. Então eu não sairia dizendo que o Brasil é campeão de processos. Mas que é uma relação conflituosa, sim. E você vê, por incrível que pareça, no estado de São Paulo ainda você vai encontrar trabalho análogo à escravidão.
o que é um absurdo hoje em dia, né? E veja, e quando eu falo em trabalho análogo à escravidão, eu não estou falando daquele empregado acorrentado, não. Quem define o que é trabalho escravo não é a Justiça do Trabalho. Quem define o que é trabalho escravo é o Código Penal. É o Código Penal que fala que trabalho escravo é aquele que não tem liberdade, que é submetido a jornadas exageradas, que vive em condições subhumanas, né, onde nós não deixaríamos o nosso pet ficar naquela. Então, é isso que a gente tem que pensar. Então, tem abusos? Tem. Agora, a função da Justiça do Trabalho também é de conciliar. Por exemplo, estou implantando um projeto, a Justiça do Trabalho sempre se preocupou com a conciliação. Mas o que eu tenho feito agora, eu estou chamando as empresas, e eu não tenho usado a expressão grande devedor, porque quem contrata mais tem mais processo. Então, e essa expressão grande devedor, ela é pejorativa. Mas eu tenho chamado também os sindicatos e advogados de sindicatos, de empresas, de empregados. O que está terrível hoje em dia, às vezes a empresa vem com uma boa proposta e o empregado sequer quer ouvir. Então, o que nós temos feito? Nós vamos a determinada cidade, lá fazemos palestras sobre conciliação e veja, se existem pessoas que compram reclamação trabalhista, esse é um problema que nós temos hoje em dia, né? É sinal que não interessa ser devedor. Então, qual tem sido a nossa proposta? Vamos à cidade, fazemos palestras sobre conciliação, demonstramos que o processo não interessa para ninguém, não interessa para o empregado, porque ele quer receber verbas de natureza alimentar. Por quê? Ele precisa comer naquele mês, ele precisa pagar o aluguel daquele mês, pagar a escola naquele mês. Para o empregador não compensa, porque quando o processo começa a retardar, ele acaba pagando também honorários advocatícios, honorários periciais, a taxa Selic é alta, então não interessa também para o empregador. Então a função nossa é juntar essas partes para conversar. E nós temos feito nas audiências de conciliação, nós intimamos pessoalmente o empregado, para ele saber, ó, dia tal tem uma audiência sua e vá ouvir sua proposta. Né? Então, mas é uma mudança de estilo, porque nós que fizemos direito, nós fomos preparados para a briga. Então, bom advogado é o advogado que ganha processo. Bom juiz é o que se dá sentença bonita. E a gente fica fazendo isso e às vezes não interessa para as partes, nem para o empregado, nem para o empregador. O senhor tem origem, pai, pastor, tal. O senhor aplicou aquela máxima, né? Entenda-se com o seu desafeto antes de ir ao juiz. É isso? Exatamente. É bíblico, né? É bíblico. Ao falar do meu pai, eu fiquei emocionado, desculpa. Né? Era pastor. Ele era pastor, um pastor assim que exemplar, pastor mesmo, faleceu, não deixou nada, deixou assim um grande legado, um grande exemplo. Por isso que eu fico emocionado quando eu falo dele. Mas, de novo, é bíblico. O que a Justiça do Trabalho tem que pregar é conciliação, é a paz social. Não é nem pró-empregado, nem pró-empregador. Ele tem que ser pró-trabalho. O trabalho tem que ser... E veja, o trabalho é importante para o empregado, porque é do trabalho que ele vai sobreviver, e é importante para o empregador, porque nós vivemos em um país capitalista e ele tem que ganhar sim, não há problema nenhum, isso não é vergonha nenhuma, enriquecer não é problema nenhum. Né? Agora, tem que respeitar os direitos previstos na CLT. Desembargador, bom dia. Eu vi que no TRT 15 fez um término de um curso, participou de um término de um curso na Unicamp no dia 7/7. E aí eu estava vendo que nesse discurso o senhor até comentou sobre a importância de promover um novo olhar ao magistrado para além da mera literalidade da lei. E eu queria saber o que significa isso, porque muitas empresas e empregadores, eles seguiam justamente através da literalidade da lei para tentar cumprir o máximo de coisas para não ter problema jurídico. Então eu gostaria de entender o que seria esse olhar além da literalidade da lei. O que eu quis dizer é o seguinte, o juiz, obviamente, ele tem que partir da literalidade da lei, tem que cumprir a lei.
quando eu disse além da literalidade, é o juiz que olha para o cidadão, que olha para o trabalho, que olha para as partes, que presta atenção no depoimento, né? Eu brinco o seguinte, nas horas vagas eu sou um contrabaixista meia boca, né? O que eu quero, assim, é aquele juiz que, quando houve depoimento, se preocupe com a musicalidade do depoimento, para ver como ele... Ou seja, o que eu quero dizer é um juiz olho no olho, não um juiz afastado da jurisdição, um juiz afastado do povo. É só isso. Então, além da literalidade, claro, partes da literalidade, tem que cumprir a literalidade, sim, mas é um juiz antenado ao seu tempo, saber o que está acontecendo. Eu sempre digo o seguinte, que o juiz tem que tomar cuidado com os efeitos colaterais de uma decisão. Então, às vezes ele dá uma decisão que ele acha bonita, mas vai prejudicar o trabalho. E quando digo prejudicar o trabalho, não estou dizendo prejudicar o empregado ou o empregador, é o trabalho como um todo. Então, é um juiz antenado e que faz aquilo com... Não pode ser um juiz que só... GBT. Doutor Samuel, PJ é fraude? Depende. A reforma trabalhista, de certa forma, reconheceu o PJ, mas, de novo, a pejotização não cancela o artigo 2º da CLT. O que nós temos visto é o seguinte, o empregado trabalhou até dia 5 de janeiro como empregado, mesa tal, subordinado a fulano de tal, de repente, o dia seguinte, ele abre uma empresa e continua fazendo exatamente a mesma coisa. Isso é fraude. Então, veja, de novo, a gente vai voltar àquele termo inicial. Empregado trabalha para alguém. O PJ trabalha para si. Ou seja, o PJ ele escolhe o cliente, ele escolhe o preço e assume riscos que o empregado não assume. Aliás, doutor, também acompanhando um pouco esse assunto, o PJ ele também precisa provar que trabalha para mais gente, né? Para um PJ que só trabalha para uma empresa, só emite nota para aquela empresa, aí é um comprovante de que ele tem vínculo com aquela empresa, ou não? Olha, ele emite notas sequenciais para o mesmo cliente. Isso. Na minha opinião, é um indício, mas não é prova absoluta. Se ele tiver muita demanda na empresa, ele pode muito bem entender o seguinte, olha, vale a pena ficar só com esse cliente, eu vou... Então, veja, não estou dizendo nem que sim, nem que não. Aquilo quando eu falei que o juiz, que além da literalidade, é que assim, ele presta atenção nos detalhes do dia a dia. Então, eu já encontrei PJ que tinha sala, recebia suspensão, PJ não recebe suspensão. Né? Então, vai depender do caso. Então, a Justiça do Trabalho não pode ter preconceito contra a pejotização, não pode ter nenhum preconceito, mas também não pode fechar os olhos e não ver a realidade. E aí tem que olhar além da lei, a literalidade da lei. Desembargador, eu sempre cunhei uma frase que o direito ao trabalho vem antes do direito trabalhista. Né? Como empresário e ex-deputado federal, eu percebi a criação de muitas e muitas leis trabalhistas que, para mim, acabavam elitizando muito o emprego formal, desestimulando a formalidade. Essa frase, o direito ao trabalho vem antes do direito trabalhista, faz sentido para o senhor, ou é exagerado, ou é muito livre mercado? Comenta essa frase, por favor. Eu não sou nem do tipo que vê livre mercado, que virem-se quem puder. Não é nada nisso. A Constituição ele prevê direito ao trabalho e também direito à livre iniciativa. São dois direitos e na minha opinião, um não anula o outro. Os dois têm que conviver. E daí o juiz tem que ter essa perspicácia de perceber no caso a caso o que vai prevalecer um sobre o outro. Doutor, eu acho que o Alex quis dizer o seguinte, acho, né? Se não for isso, eu não fico falando para mim mesmo. A CLT, ela protege tanto o empregado, com tantos direitos e garantias, etc., que inibe o empregador. Por isso que muita gente defende menos direitos, mas pelo menos ter mais empregos. O que o senhor acha disso? É isso mesmo. Olha, esse é um tema interessante. Menos direitos, mais empregos. Mas que tipo de emprego? Esse que eu tenho que... Veja, quem tem que discutir isso não é o juiz, quem tem que discutir isso é o Congresso. Pelo nosso sistema, quem decide isso é o Congresso. Gostemos ou não gostemos,
gostemos dessa legislatura ou não gostemos dessa legislatura, quem é, pela Constituição, quem tem o direito, esse poder é o Congresso. Né? Então vai depender sempre da nossa. Mas veja, daí isso me leva a uma questão que me preocupa, o que eu vejo como juiz do dia a dia. Eu vejo empregados patrocinados por advogados extremamente especializados. Ou seja, ele só faz trabalhista. Ele sabe quais são as tendências. Eu brinco que ele até sabe se o juiz é pontepretano, se é bugrino, se ele está de... Né? Eu sou pontepretano, já assumo. Já arranjei briga aqui, né? Não. Tá ótimo. Né? Só por uma pessoa. Né? Bom, então consegui a maioria aqui. Então, mas veja, então, ele é um advogado especializado. O advogado da grande empresa também é um advogado extremamente especializado. Mas o grande problema é o seguinte, quem é o grande empregador do Brasil? É a pequena e média empresa, não é isso? E quem defende a pequena e média empresa? É aquele advogado heróico que de madrugada vai na delegacia, depois ele faz um direito de família, depois ele faz um acidente, depois ele corre na justiça do trabalho. E às vezes ele acaba caindo em armadilhas processuais. Mas, como eu disse para vocês no começo, eu sou de uma geração que preparou para o litígio. Eu acho que os sindicatos patronais das pequenas e médias empresas têm que começar a investir na advocacia preventiva. Desembargador, a gente está chegando nos minutinhos finais aqui do que pena. jornal. Eu agradeço mais uma vez a sua presença. E antes de encerrar, gostaria que o senhor falasse se existe alguma previsão de um novo concurso público para o TRT. Olha, nós estamos chamando os últimos do concurso e esse concurso foi prorrogado até mais 2 anos, ou seja, até meados de abril de 2024. Concurso para juiz, nós temos um concurso em andamento em Brasília, nós temos muitas vagas e precisamos, com urgência demais, juízes e servidores. Agora, se puder me dar um espaçozinho, nos dias 3 e 4 de agosto, nós teremos o Congresso de Direito do Trabalho do Tribunal 15ª Região. Eu sou bairrista, mas o nosso congresso é tido como o melhor do Brasil nessa área de direito do trabalho. E quando nós montamos esse congresso, nós procuramos trazer pessoas com opiniões diferentes. Ou seja, não queremos aquele congresso que o segundo palestrante diz, olha, o que eu tinha para falar, o primeiro já falou. Não, eu quero que o segundo volte e o objetivo, ou seja, não é um congresso conduzido para levar você para uma conclusão. Cada um vai sair com a sua conclusão. Então, dia 3 e 4 vai ser no Espaço Expo do Shopping Dom Pedro e nós temos poucas vagas. Então, é um congresso direcionado a estudantes, advogados, procuradores, promotores e também o pessoal de RH. Perfeito. Agradeço mais uma vez a sua presença aqui e desejo a todos um ótimo dia. Estaremos de volta amanhã às 7 da manhã. Muito bom dia, até amanhã no Jornal da Manhã e até daqui a pouco no Rock and Pop.